Oi, pessoal! Então, a gente vai continuar a nossa conversa com o segundo vídeo, que tem uma abordagem ainda, neurociências e educação, e aí agora ainda puxando a questão da percepção, né, que foi falado no nosso vídeo anterior. E eu tenho hoje assim, uma intenção com vocês de tratar um pouco mais de uma relação com o espaço, porque quando nós estamos diante de uma perspectiva neurocientífica, cognitiva principalmente, que é o nosso caso aqui, é importantíssimo a gente fazer correlações com aqueles aspectos mais sensoriais que a gente consegue tatear, vamos dizer assim, né? Ou manusear. Não vou dizer manipular, porque a manipulação sempre ela tem um aspecto que é um tanto quanto carregado, não é? Mas, e aí, diante disso, porque trouxe a questão do espaço para essa conversa. Vocês lembram em que eu falei de memória e falei de percepção, como sendo duas funções cognitivas muito importantes para o nosso desenvolvimento, né, do próprio desenvolvimento cognitivo e, portanto, o desenvolvimento do pensamento. E a partir do momento em que a gente começa a discutir a percepção, a gente precisa compreender a percepção dentro de um arcabouço sensorial. E o arcabouço sensorial, que antecede, né, a própria percepção como cognição, ele tem a ver com a nossa situação no tempo e no espaço. E aí, é claro, eu mudei de ambiente, mudei de espaço e vim para esse ambiente aqui que vocês estão vendo, né, que é um ambiente ao ar livre, mais aberto, mais verde e mais amplo, porque esta percepção do ambiente, né, essa percepção do barulho, que inclusive vocês nesse momento, não sei se estão ouvindo, mas como eu agora falei, vocês provavelmente vão passar a ouvir. E eu, por exemplo, aqui, né, estou sentindo o cheiro da natureza, estou ouvindo os pássaros, não é? Estou sentindo o vento, o frescor, né, do ambiente que eu estou nesse momento. E tem o sol aqui, que eu até tentei, mostrar para vocês aqui, né? Eu tentei vir para cá justamente enquanto ainda tinha um restinho de sol para poder explicar que a gente tem uma necessidade de, quando for trabalhar os nossos aspectos perceptivos cognitivos, de a gente ter sempre um cuidado muito grande com a questão espacial, né? E essa questão espacial, eu quero que vocês compreendam assim, ela não está só dentro da área da matemática, principalmente quando a gente começa a trabalhar a geometria ou quando a gente começa a trabalhar o signo, né, a partir o símbolo, no caso, depois advindo do signo, no caso dos números, né, das quantificações, por exemplo, mas ela também está dentro de todas as áreas do conhecimento. A gente que não necessariamente faz essas correlações acontecerem, mas a gente deveria fazer. Quando a gente fala de história, por exemplo, seria muito interessante da gente poder realmente adentrar num espaço histórico para falar de um determinado tempo histórico. E quando a gente discute a Segunda Guerra Mundial, nada melhor que se a gente pudesse adentrar naquela cultura daqueles países que de fato vivenciaram a Segunda Guerra e no espaço, né? Para a gente poder compreender que tempo era esse e por que daquela construção, daquela constituição de ideias, né? O que culminou naquele advento. Assim como a própria reconstrução dos países, né? Depois da guerra, que na verdade tem a ver com a pandemia, né? A pandemia, quando a gente fala de um novo normal, ela vai se constituir de um novo espaço, não é? De um novo espaço, portanto, de um novo tempo. Esse novo espaço, ele já é configurado com as relações do corpo que a gente está vivendo, né? Que a gente está apresentando. Nós já estamos apresentando o fato do uso de máscara, até para vocês ficarem assim pensando, né? Como eu não sei exatamente se esse vídeo vai ser assistido em todos os tempos nas capacitações, eu falo da pandemia como um advento que aconteceu e até por conta também da onde eu estou dentro do meu apartamento aqui, eu estou sem máscara, né? Se eu tivesse realmente ao ar livre, eu não poderia estar sem neste momento, né? Considerando isso em 2020. Bom, mas voltando, então tem um novo normal que vai se construir e esse novo normal ele já é aparatado pelo corpo, pela relação desse corpo
vai constituindo esse novo espaço, né? O ambiente ele já está em função de contaminação, né, determinado com distanciamentos maiores e isso está dentro de um tempo. Então, quando a gente olha, por exemplo, a fotografia, né, disso daqui a algum tempo, de alguns anos, a gente vai tentar entender por que as pessoas usavam máscara, por que as pessoas se relacionaram de um jeito diferente naquela época. Isso quem não viveu isso, né? Por que os espaços são demarcados, porque não necessariamente mais o lazer ele é tão não há um confinamento, né? Ao contrário, né? O confinamento de público, todo mundo junto, não é? Todo mundo ali espremido, né? Como eram os shows, enfim. Isso se tratando, né, de um novo normal a curto prazo. Depois a gente não sabe como é que isso vai ser. Pode ser que volte a um normal semelhante ao que foi, pode ser que não. Pode ser que se constitua como uma coisa realmente com um distanciamento maior. Mas por que eu estou trazendo isso de novo? Bom, o Merleau-Ponty, não sei se vocês conhecem, tem essa obra maravilhosa que é a Fenomenologia da Percepção. E, embora eu seja uma entusiasta da neurociência computacional do Pinker, obviamente a gente precisa compreender que tem outros autores que vão trabalhar a percepção e que vocês podem ler. Dentre eles até o Piaget, né? O Piaget também discorre sobre percepção. E é importante a gente ler vários autores diferentes para poder entender o quanto essa fenomenologia, no caso aqui, porque ele lida com a fenomenologia, não é? Como uma linha de pensamento, que tem a ver com fato, só para reduzir bastante e deixar bem mais simples para a gente não entrar nisso agora, a discussão muito em cima do fato em si, do que é factível, daquilo que eu posso realmente experimentar. Então isso, a fenomenologia aqui, ela tem a ver com a experiência. No caso da linha do Pinker, que a gente já está usando para percepção, ela é uma função cognitiva evolucionista e que tem por base, não é, uma apreensão sensorial. Em algum momento eles se aproximam, ambos, né? Eu digo o Merleau-Ponty e o próprio Pinker, quando a gente começa a discutir as questões sensoriais, e aí a gente chega então nessas questões de espaço. A nossa percepção, ela é proveniente dos nossos sentidos, das nossas sensações. Eu posso, como eu disse para vocês, descrevendo esse ambiente aqui, sentir todo ele, mas não necessariamente identificá-lo cognitivamente. Eu o identifico cognitivamente porque eu conheço natureza, então isso eu sei que é uma natureza. O barulho, né, dos carros que vão passar lá nas avenidas aqui que eu estou ouvindo, os passarinhos, o ventinho que vem da lagoa, que está aqui perto. Então, quer dizer, essas coisas todas eu consigo detectar e dar um ato cognitivo, né, sendo um sujeito que conhece, um cognoscente, enfim, porque eu as tenho na memória. Então, eu venho aqui para esse ambiente, eu sinto isso tudo e eu consigo degustar e aí então ajustar num novo parâmetro cognitivo. E aí eu vou dar nomes para as coisas. Com o avançar, né, da especificidade cognitiva, eu consigo ainda dizer que isso aqui, eu, por exemplo, estou no Rio de Janeiro, então eu posso dizer, essa natureza aqui é Rio de Janeiro, aqui é o bairro tal, aqui esse rio esse lago é a lagoa tal, eu consigo dizer isso, eu consigo dizer que eu estou aqui em pleno inverno no Rio de Janeiro, a temperatura ela é a X ou Y, né? Deve estar em torno de uns, sei lá, 25, 26 graus, ou até mais, está quente aqui, e isso tudo é um atributo do meu sensorial, é um atributo do corpo, é um atributo espacial, porque sou eu, meu corpo, dentro deste espaço. E eu tentando construir as relações com esse espaço. Então, é de relevância extrema as relações do corpo com o espaço. Não é porque eu tenho esse corpo que necessariamente ele se comporta deste jeito em outro lugar, ou em outra circunstância, ou em outro clima, ou em outra altura, ou em qualquer outra dimensão, qualquer outra coisa. Porque o corpo, ele é uma percepção também.
E o corpo, para ele ter sentido na aprendizagem cognitiva e no desenvolvimento do pensamento, ele precisa ser pensado nesses espaços, né? Então o espaço é fundamental. Por isso que é altamente limitante se a gente quiser construir alguma coisa com os nossos alunos e a gente simplesmente mantiver o mesmo espaço físico, a mesma sala de aula, a mesma carteira, uma rotina espacial que se repita, não é? Porque dificilmente as relações que são necessárias a serem construídas com o corpo, elas vão acontecer, porque eu não estou variando aquele espaço. Então essas variações me ajudam a isso. Então vejam, outro exemplo, eu escalo, né? Eu adoro montanha. Isso significa que a minha relação com a pedra, ela é uma relação minha, Suzane, né? O meu corpo com aquela pedra. Então eu sei, eu consigo ter a percepção de aonde eu vou colocar os braços, os dedos, onde eu vou colocar as pernas, os pés, para eu poder avançar para um degrau acima, né? Então, enfim, se eu tiver aqui um pouco de lado, como é que vai acontecer? Essa construção, essa inteligência, ela é uma inteligência que vai surgindo na medida em que eu experimento aquele meio. E o meu corpo se adapta àquilo, né? Então, o meu corpo talvez nunca soubesse fazer uma manobra do tipo X, Y, Z, virada, não sei. Bom, mas ele naquele ambiente ele vai conseguir fazer, né? Então, esses desafios corporais, espaciais, eles são fundamentais para o desenvolvimento perceptivo e, portanto, para chegar aonde a gente acha que de uma certa forma, no senso comum teórico, não é a aprendizagem das nossas áreas de conhecimento, o que na verdade não é. Eu vou precisar muito disso para poder abstrair, né? Para ter o raciocínio lógico, para poder aprender melhor a matemática. Eu vou precisar abstrair na química, se eu quiser, por exemplo, conceber as relações químicas que existem entre ácidos e bases, né? O porquê que o sal tem um sabor salgado, eu tenho que experimentar e entender qual é a origem disso a partir de uma mistura do tipo um ácido e uma base. Estou dando um exemplo, obviamente, mais da minha área, né? De origem, assim como o exemplo que eu já dei da história, não é? Onde eu vou também, se puder, trazer artefatos, fazer uma visita virtual, principalmente agora, não é? Em que a gente está no momento virtual mesmo, fazer um tour virtual pelos museus pelo mundo, pelas cidades pelo mundo e discutir essa espacialidade com os nossos alunos para a gente poder compreender por que se comia daquele jeito, por que se sentava daquele jeito, por que a velocidade de fala era daquele jeito, por que o pensamento da época era daquele jeito e etc. Então, tudo isso para o cérebro humano são elementos que, vamos dizer assim, eles são interligados e fundamentais de acontecerem. Então essas obras que eu citei para vocês, todas elas ajudam a gente a poder pensar nessas perspectivas, inclusive com óticas diferentes. Bom, sobre o tempo, onde que o tempo está nessa história? O tempo é o seguinte, quando a gente vem só na utilização da função cognitiva da memória, a gente tende a trabalhar no passado, não é? Porque a memória ela é um registro daquilo que já foi, daquilo que já passou. Então, dificilmente a gente consegue construir algo novo quando a gente está preso, apregoado à memória. Para a gente poder evoluir as próprias percepções, a gente precisa ter um distanciamento da memória. Ah, mas Suzane, tu não acabou de dizer que se a gente tiver que trabalhar com história, é importante a gente trazer o advento, né, fazer o tour virtual, mostrar o espaço em que o fato aconteceu? Sim, mas eu estou trabalhando história. A história é um registro, né? A história é, de fato, o registro social, político, econômico dos fenômenos. Então, eu estou lidando com a memória. Então quer dizer que a história não visualiza futuro? Não, obviamente que também visualiza futuro, mas o futuro ele ainda não existe. Eu não tenho registro do que não existe. Eu tenho uma predisposição, eu tenho a probabilidade, não é? E aí vem um pensamento até mais quântico, se a gente quiser trazer para uma abordagem temporal, né?
em que o futuro vai ser algo a ser visto, a ser construído, a ser pensado a partir do que? Do presente. Então, onde é que o tempo entra de relevância nessas nossas funções cognitivas? A memória é registro de passado. Então, a memória é importante? Ela é importantíssima, justamente para que eu possa dar um salto para uma nova memória, para uma nova possibilidade de se realizar as coisas, né? Então, o presente, ele é esse espaço temporal, é esse espaço real, onde essas coisas estão acontecendo. Aonde, por exemplo, eu estou agora aqui sentindo tudo isso que eu estou sentindo, falando para vocês, e vocês estão provavelmente já tendo lido, né, parte do material que eu deixei para vocês. Outros vão ler outras coisas, né, em função até do que eu abordei agora sobre o Merleau-Ponty. Então isso está suscitando agora, né? Esse agora que, embora aqui o vídeo está gravado e ele vai ser um passado, esse agora é o que eu estou sentindo agora. Provavelmente eu não repito esse vídeo desse jeito, porque eu não tenho condição de fazer isso, porque eu vou estar numa outra perspectiva de tempo, sentindo coisas diferentes. E aí é que está a relevância de se perceber o presente. O presente, ele é muito rico porque ele está muito associado a justamente as conexões que estão sendo feitas agora. E isso tem que ser atribuído ao pensamento, porque vai mudar. Se hoje eu estou falando sobre essa abordagem, com estas perspectivas e esses exemplos e essas correlações, se eu repetir esse vídeo tal qual eu o estou fazendo, não houve nenhuma aprendizagem para mim. Não houve nenhuma caracterização desse sensorial que vai acabar mudando, né, quando eu estiver fazendo isso, fazendo um outro vídeo. E então não teve relevância cognitiva para mim a repetição. Por isso que a repetição, ela não é aquilo que me faz aprender. A repetição, ela seria algo para me ajudar a explicar algo. Eu posso até utilizar para poder ter um entendimento maior da explicação daquela coisa, mas não necessariamente eu vou aprender porque eu repeti. Não, eu vou gerar elementos para que eu possa buscar as conexões do que foi tratado aqui, para que então eu possa efetivamente dar esse salto, aprender e aí, portanto, começar a criar elementos para o meu pensamento me direcionar, né? O meu pensamento ser mesmo o meu pensamento. Bom, então o presente é o único tempo que existe. Existe até, né? Que existe, né? Tempo presente. O presente, a relevância está no movimento. O presente